Em quais situações você precisa trocar a ração do seu pet? Será que podemos fazer uma troca imediata, apenas substituindo uma ração pela outra e pronto? Olá, você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Aqui tem vídeos novos toda semana, com curiosidades sobre a medicina veterinária, sobre ciência e dicas de saúde e bem-estar de cães e gatos. Então clica agora no botão de inscrever-se e ativa as notificações, porque você não vai querer perder nada. Inscreva-se e agora vamos direto ao assunto. Inicialmente, eu quero deixar claro que existem algumas situações em que nós devemos realizar a troca da ração dos nossos pets. Fora essas situações, você não deve sair trocando a ração do seu animal o tempo todo. Alguns tutores têm essas ideias de ficar trocando a marca ou o sabor da ração o tempo todo, mas isso não é necessário, isso é, na verdade, contraindicado. E eu vou te explicar por quê. Normalmente, as pessoas que fazem essas trocas o tempo inteiro acreditam que é necessário fazê-las para que o animal não enjoe da ração. Para nós que somos humanos, isso faz bastante sentido, mas do ponto de vista do animal é diferente, porque ele justamente é um animal e não uma pessoa. Mas eu vou explicar melhor o porquê que os animais não enjoam da ração como nós enjoamos da comida em um outro vídeo aqui do canal. Então já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações para você não perder esse vídeo e nem outros vídeos interessantes que vão vir aqui no canal. Eu falei anteriormente que existem algumas situações específicas em que a troca da ração é necessária. E são basicamente 3 situações. A primeira situação, e provavelmente a mais comum, é pela idade. Então, se o animal é um filhote, é um animal adulto, se é um adulto castrado ou não, se é uma fêmea que está gestando, se é uma fêmea que está amamentando, ou se já é um animalzinho idoso, as necessidades nutricionais elas são diferentes em cada fase, em cada período da vida desses animais. E é por isso que as rações são específicas e devem, nesse caso, serem adequadas para cada fase de vida. A segunda situação é quando o médico veterinário, após a avaliação do animal, ele prescreve uma ração terapêutica. Então, existem rações que auxiliam no tratamento de algumas doenças específicas, como rações para animais diabéticos, para animais obesos, para animais com problemas renais, para animais que são alérgicos, que possuem algum tipo de alergia alimentar, que são as rações hipoalergênicas, entre outras. Uma terceira situação pela qual pode ocorrer a troca da ração é quando o tutor do animal ele resolve oferecer uma ração de melhor qualidade. Então, às vezes, por questões financeiras, ele não poderia oferecer uma ração super premium, uma ração de boa qualidade, mas vai passar a oferecer, está tendo condições, ou tomou consciência de que é uma ração melhor, ou conversou com o médico veterinário e vai passar então a oferecer uma ração premium, uma ração super premium para esse animal. Também é uma outra situação em que pode ocorrer a troca de ração e deve, Se o animal ainda não está comendo uma ração super premium, eu recomendo que você passe a oferecer. E por que nós não podemos fazer essa troca de forma súbita, simplesmente substituir uma ração pela outra? Bom, existem diferenças entre as rações e às vezes as diferenças são bem grandes. Diferenças nutricionais entre os níveis de carboidrato, de gordura, de proteína, de vitaminas e de minerais, por exemplo. Diferenças entre os ingredientes que são utilizados em cada ração. Então, algumas rações utilizam proteína de frango, por exemplo, outras utilizam proteína de salmão, outras ainda misturam proteína de frango com proteína de soja. E não somente na questão da proteína, mas existem diferenças entre todos os ingredientes que podem compor uma ração. Lembrando que ingrediente não significa necessariamente sabor. Então, algumas rações vêm lá com sabor salmão, mas na verdade, quando nós vamos ver os ingredientes, elas utilizam
proteína de frango, por exemplo, né? Então não confundir. Eu noto que as pessoas acabam fazendo um pouco de confusão, porque algumas rações, né, mais específicas, como hipoalergênicas, às vezes acabam utilizando proteínas mais nobres, proteínas que são mais caras, como de salmão, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a ração sabor salmão utiliza esse tipo de proteína. Então, o ingrediente é diferente de sabor. Diferenças entre os probióticos e prebióticos, então eles mudam de uma ração para outra. E algumas rações, especialmente as mais baratas, às vezes nem possuem isso na sua composição. Caso você não saiba, esses prebióticos são como se fossem alimentos para bactérias do bem, para as bactérias que auxiliam o animal na digestão dos alimentos. E os probióticos são as próprias bactérias. Então, podem existir bactérias na ração do meu cão, na ração do meu gato? Sim, podem existir, mas elas são bactérias do bem, digamos assim. São essas bactérias que auxiliam na composição da flora intestinal dos animais, que vão auxiliar também na digestão dos alimentos. Para ficar bem claro aqui, eu não estou falando de bactérias oriundas de contaminação daquela ração, por ração muito velha ou por ração mal conservada. Eu estou falando em bactérias que já são processadas na indústria alimentícia, que são muito bem controladas e elas são adicionadas às rações para justamente auxiliar na digestão dos alimentos. E é justamente por causa dessa flora que nós não podemos fazer trocas súbitas na ração dos animais. Então nós precisamos aos poucos ir ajustando a flora bacteriana, ir colonizando o intestino do animal com as bactérias do bem, com as bactérias necessárias para a digestão daquela nova ração, daquele novo alimento. E caso contrário, caso nós não fizermos essa adaptação entre uma ração e outra, adaptação da flora do animal, ele pode ter alguns problemas, má digestão, às vezes cursando também com um quadro de vômito e de diarreia. Isso também é importante porque às vezes o animal rejeita uma nova ração, mas não é nem porque ele não gostou daquela ração. Muitas vezes ele comeu a primeira vez, até sentiu que é um sabor diferente, sentiu que é mais saborosa, tem mais cheiro, mais sabor. Pode ser que ele coma com muita vontade e a flora bacteriana não está preparada para digerir aquele alimento. Então ele pode ter uma má digestão, ele pode se sentir mal após comer aquela ração e depois rejeitá-la. Pode ser que ele não queira mais comer novamente, já temendo que ocorra novamente um quadro de má digestão e que ele venha sentir dor de barriga. E se nós não podemos fazer essa troca de forma súbita, simplesmente trocar uma ração pela outra, por todos esses motivos que nós já conversamos nesse vídeo, como então que nós devemos realizar a troca de uma ração quando ela é necessária? Como é que nós podemos fazer da forma correta? Esse é um assunto muito interessante e que nós vamos discutir no próximo vídeo. Então nós temos um encontro marcado na semana que vem, na terça-feira, às 19h45, onde nós vamos esclarecer tudo isso e dar essa dica importante de como fazer uma troca adequada de ração no próximo vídeo. Então já clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, ativa as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que chegar um vídeo novo aqui no nosso canal. E nós sempre temos vídeos novos com assuntos interessantes, assuntos relevantes, sobre a medicina veterinária com bastante curiosidades, sobre ciência também com curiosidades e dicas de saúde e de bem-estar em cães e gatos. Dicas que podem melhorar a qualidade de vida do seu animal, como a dica que nós apresentamos hoje nesse vídeo. Então, no vídeo da semana que vem eu explico como fazer uma troca correta da ração. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até o final, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.